Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje com mais uma mensagem aqui no canal. Antes eu quero agradecer a todos vocês inscritos no canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Que nosso Deus possa acrescentar na nossa vida muita saúde, muita paz, muito amor, muita felicidade, para que nós estejamos bem com nós mesmos e com as pessoas com quem lidamos. Um abraço a todos vocês. E vocês, meus queridos, que não conhecem esse trabalho, convido você a assistir os vídeos aí do início ao final, para você entender a mensagem, entendendo e gostando. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. E assim você está ajudando, né, a gente levar essa mensagem da graça a mais pessoas, né, que precisa conhecer para poder mudar o seu pensamento com relação à palavra de Deus. Porque ao muito ouvir, né, que você é um miserável, que você é um pecador, que você é culpado, que você precisa pagar o preço, sendo que o preço já foi pago, né? Há um pagamento de dívida, de preço maior do que a pessoa morrer numa cruz, sendo chicoteado, cuspido, né? Furado de espada, coroa de espinho na cabeça, né? Coroa de espinho na cabeça. Há um pagamento de preço, de dívida mais cara do que essa, né? Aí na religião ensina que você é um miserável, que você é um pecador, que você precisa pagar o preço, sendo que o seu preço já foi pago. Hoje você é um abençoado, você é um eleito, elegido por quem? Por Deus, pelo Pai de todas as coisas, por quem te deu a vida, quem está te dando a vida, por quem, antes de você ser um ser na vida, nesse mundo, Ele já te chamava pelo nome, antes de você existir. Esse mesmo, Ele te chama pelo nome, né? De longe, a palavra de Deus diz que Ele lê os seus pensamentos, ou seus pensamentos. Hoje você não é mais um miserável. Você não é mais um pecador, porque pecado é transgressão de lei, transgredir as leis. Mas, meus queridos, por muito ouvir, você acaba se sentindo culpado, pecador, miserável, sendo que o próprio Deus já pagou os preços. Ele já te fez filhos, né? Ele fez filhos. Se você é filho de Deus, você não é mais um miserável. Você não é mais um pecador, porque Ele fez filho. Ou filhos. Na morte de Jesus, ali pela graça dele, não foi por mérito de pastores, por mérito de papa, de padre, não foi. Foi pela graça dele, pela misericórdia de Deus, que Ele te trouxe ante a Ele como filho. A religião ensina que você vai ser julgado, né? Ou vai ser julgado no dia do juízo. Tudo balela. O juízo era para o povo de Israel, aquela nação que vivia ali debaixo das leis, que Deus ia colocar fim naquelas leis, e aquela nação ali perversa ia ser julgada, como foi no ano 70 depois de Cristo. Foi julgado depois da morte de Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi pregando a graça, mostrando, está aí as cartas dele, ensinando mais o povo. Eles não vão lá estudar as cartas do apóstolo Paulo. Eles voltam no Jesus de Nazaré, que era o pagador, né? Que era o pagador do preço dos judeus. Os gentios não tinha lei. Os gentios nunca teve lei para gentios, né? Os gentios eram um povo que vivia sem leis. Os gentios não tinham profeta para entregar profecias. E sim, os judeus tinham os profetas, tinham as leis, né? Mas aí os pastores falam que você continua sendo miserável, sendo pecador, que você precisa pagar o preço, que você vai ser julgado no dia de juízo, né? Vai ter o juízo final, no ensinamento da religião, que o juízo final já se cumpriu.
na época lá dos judeus mesmo, no ano 70. E hoje você é um filho de Deus. Você foi elegido para ser filho, pelo amor e a graça e a bondade de Deus, não por mérito de homens. Por isso que eu vou estudar hoje, dar continuidade na história do sonho do rei Nabucodonosor. Ele era um rei gentil. Daniel capítulo 4, hoje nós vamos continuar em Daniel capítulo 4, mas no versículo 26, que você precisa conhecer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer a verdade. Porque uma mentira, por muito ser ensinada como verdade, ela parece verdade. Mas na hora que a verdade chega, a mentira acaba ali. Então por isso nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos levando essa mensagem aqui até onde Deus permitir. Durante Deus me dá vida e saúde a mim e todos vocês. Nós estamos aqui reunidos, juntos, com a mesma palavra, com o mesmo pensamento, levando essa mensagem simples e humildes, né? Porque o que importa é a mensagem, o que importa é o conteúdo da mensagem que está sendo ensinado. Eu fiz bem aqui nas minhas mensagens, nos versículos, os capítulos, para você fazer comparação aí na sua Bíblia, aí na sua casa, com o seu tempo, né? Não precisa pressa. E aos poucos Deus vai te mostrando a verdade, assim como Ele me tirou de lá, né? 15 anos preso, aprisionado, sem conhecer, mesmo sendo, né, bacharel em teologia, mas do sistema da religião, eu não conseguia ver, mas tinha algo muito importante na minha vida, que quando eles começavam a ensinar ali, daquele jeito ali, Deus me mostrava que estava errado. Porque eu estudava a Bíblia e a palavra de Deus na Bíblia estava diferente do que estava sendo ensinado. Isaías disse, e ele levou sobre si as nossas feridas, ou seja, feridas dos judeus, as nossas imundícias, ele levou sobre si. Ele foi naquela cruz, morreu ali naquela cruz, uma morte cruel. E depois ele foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele destruiu ela na cruz. E depois foi sepultado, ficou por ali. Ali ele nasceu uma nova criatura. Então ali, o Jesus de Nazaré ficou ali. E dali em diante, o Messias, o ressuscitado, porque ele veio para cumprir aquela imundície dos judeus, aquele sofrimento, aquelas enfermidades, aquelas feridas. Um dia desse, a irmã falou, não, ele é o cumpridor, mas ele não cumpriu, ele não levou, ele ainda vai levar ainda. Eu falei, irmã, então você precisa conhecer a palavra de Deus, porque está diferente. Vamos lá. E com isso Deus me mostrou. Busquei, conheci, graças a Deus eu estou aqui, estou livre do sistema, porque o sistema ele põe culpa e medo em você, pavor, porque uma pessoa com medo é mais fácil de controlar. Uma pessoa amedrontada é mais fácil de ser controlada por alguém. Então por isso eles usam essas passagens com uma verdade, quanto na verdade já foi cumprido. Então vamos dar continuidade. Daniel 4, do versículo 26 em diante. Meus queridos, se há alguma falha na minha voz, né, eu peço desculpa aí a todos, porque eu tenho problema de garganta, minha voz muitas vezes corta, falha, então eu tenho um problema, né, de garganta, e depois eu tenho que buscar um tratamento para isso. Mas, enquanto isso, vamos dar continuidade. Daniel 4, 26. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, é o teu reino, voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então, Daniel disse ao rei, ali explicando o sonho, que enquanto o tronco que foi
protegido ali com a cinta de ferro e de bronze. Era o reino dele, do rei Nabucodonosor, que ia ficar protegido, enquanto ele estivesse cumprindo ali aquela punição severa que Deus deu a ele, que ia voltar para ele. 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim nos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Então, se o rei Nabucodonosor ele tivesse ali misericórdia dos pobres, se rendesse ali a Deus, né, e reconhecesse as transgressões deles, o pecado dele, que ele não era transgressor de leis, mas ele fazia mal com o povo. Deus vinha e mostrava quem era ele, né, quem era Deus na vida dele, mas ele não entendia, ou entendia e fazia de não entender. E ali Deus mostra ele no sonho, e Daniel agora está revelando o sonho para ele. Agora aqui nós vamos ver o cumprimento do sonho, né, que é o título aí, o cumprimento do sonho do rei Nabucodonosor. Versículo 28. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Então aconteceu. 29. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real de Babilônia, que ele era o rei babilônico, versículo 30, falou o rei, disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Então, veja bem, é o que eu falo. Deus, ele está na vida das pessoas o tempo todo. Porém, por não conhecer, as pessoas acham que tudo o que ele faz, tudo o que ele conquista é pelo trabalho, pelo seu mérito, né? E aqui você vê o rei, depois do sonho, depois que Daniel revelou ali o sonho, o que era o sonho, ele continua arrogante. Ele olha para todo o império, construir toda a potência do palácio, toda a potência real dele, e fala, não é essa grande Babilônia que eu construí pela força do meu poder, pela força da minha mão. Não, não é assim. Foi Deus, a mão de Deus que estava com ele, mas ele não enxergava. A mesma coisa somos nós, acontece no nosso dia a dia. Nós trabalhamos, Deus dá saúde, Deus dá vida, Deus dá o emprego, ou a oportunidade de você conseguir aqueles bens materiais, mas você esquece que Deus te deu a vida, que Deus te fez por merecer aquele emprego, que Deus fez por merecer aquela fazenda, aquela casa, aquele apartamento. Você esquece que foi Deus que te deu essas coisas. E agora você fala, eu consegui, eu trabalhei, eu lutei, eu venci. Não, meus queridos, não é. É Deus, é a mão dele. Porque Deus, ele está onde você está. Ele vai onde você vai, ou seja, ele já está lá quando você chega. Ele está na sua vida, porque só o fato de você estar vivo, é Deus que está permitindo a sua vida. Mas muitas vezes acontece igual o rei Nabucodonosor. Não, eu construí tudo. Aí olha o que eu fiz, foi a minha força. Veja bem o que aconteceu. Versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Veja bem, aqui Deus, né? Ou não, agora chega. O seu reino agora passou, agora vai cumprir o sonho que você teve. Porque não foi profecia, foi um sonho. Muitas vezes a gente, né, consegue tudo, outra hora cai doente, não pode nem lucrar daquilo que almejou, que às vezes passou a ter fome para conseguir, na luta, no dia a dia, na correria, por esquecer de Deus, cai doente, é um mal de Alzheimer, é um câncer. Às vezes nós não entendemos o porquê, né? Porque ninguém nos falou, olha, você está assim por causa que aconteceu isso, igual aconteceu com o rei. Então, cada coisa que acontece nas nossas vidas são por causa das nossas atitudes, porque Deus,
Ele não se afastou da terra. Deus não se afastou da terra. Deus não se afastou da vida de ninguém. Ele está aí. Porém, pelo ensinamento das religiões, a nossa mente fica focada que Deus criou tudo e foi para o céu para vir no futuro, no juízo final. É por isso que eu falo do juízo final. A nossa mente é assim, que Deus criou tudo, todas as coisas e afastou. E que no juízo final Ele vai vir julgar. Mas não é bem assim. Ele está aí na sua vida, Ele está na sua casa, no seu trabalho, ou seja, Ele está no mundo inteiro. A palavra dele diz que o céu é o trono dele e a terra é a escábula dos seus pés. Se Ele está sentado no céu com os pés aqui, é certo que Ele está aí. Continuando, versículo 32. E será expulso do meio dos homens, e a tua morada serás com os animais do campo. Fazer-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Até que conheça, meus queridos, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Meus queridos, vemos aí com as profecias. Olha, Deus mandou te falar. Se você, uns falam, se você pular esse vídeo é porque não é para você. Isso é balela, isso é história. Deus não mandou falar com ninguém, né? Ele fala com você no seu coração, pelas atitudes que você toma. Entendeu? Deus fala. Esse negócio de profecia, Deus não manda recado para ninguém, não. Isso é coisa do homem, força da carne. Alguém querendo ganhar vantagem, ganhar seguidores. Deus não mandou falar nada com ninguém. O que Deus deixou está escrito. Você tem que conhecer, pegar para a sua vida e crer. Versículo 33. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, que foi expulso do meio dos homens, e comia erva com os bois, e seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas com as das aves. Então veja bem que ele virou um animal confuso. Corpo de um homem, pena, pelos, unha de águia. E ali o que ele fez? Foi pastar como animais, como boi. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ele que estava falando, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvarei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre interno, e o seu reino é de geração em geração. Veja os pontos importantes que eu falei no outro vídeo, que tem nessa mensagem. A gente já falou aqui que Deus reina entre os homens. A gente já falou aqui de novo que Deus, Ele reina no céu e o reino dele é de geração em geração. Então, meus queridos, por aqui você já entende que Deus está aí, está reinando. Basta você olhar em volta de si a chuva, o sol, o vento, as estrelas, as nuvens, o mar, todas as maravilhas criadas por Deus. As maravilhas estão aí, o sol, a lua, tudo. Tudo que Deus criou está aí. Ele não se afastou. Ah, mas aí alguém pode falar, não. Mas e o pecado? Está aí o pecado, sim. Quando Caim mata Abel, só tinha 4 pessoas na terra. Escreveu Moisés. Adão, Eva, Caim e Abel. Adão pecou. Deus deu a sentença da morte do corpo. Deus não afastou. Caim matou Abel. Deus marca a farda de Caim. E Deus não afastou da terra. Entende? Quer dizer que essas coisas não eram pecado. Essas coisas não eram erradas. Lá no passado. Hoje que é.
e por isso Deus afastou? É uma história contada por Moisés, né? Não tem um livro escrito lá no Éden, quando Deus estava construindo, quando Deus estava criando as coisas. Não foi escrito lá. Essa história, ou essas histórias, foi escrita por Moisés, depois que a terra foi habitada, foi destruída pelo dilúvio, depois que Deus torna a reabitar a terra através ali de Noé. Então, é uma história contada, mas Deus não afastou. O pecado sempre, o erro sempre teve na terra, e Deus continuou lá. Deus continua hoje na sua vida. Deus continua hoje na minha vida. Deus continua hoje na vida de todos aqueles que Ele diz que é eleito, ou eleitos, aquelas pessoas que nasceu ou vai nascer para reinar, para viver o reino, porque Deus reina de geração em geração. Vai uma geração, vem outra, Ele vai renovando, como até hoje tem acontecido. E aqui o rei Nabucodonosor, ele falou, ele conheceu, ele voltou à mente dele e ele olhou para o céu e falou, olha Deus, eu sei que você reina, eu sei que o Senhor reina, e o Senhor reina de geração em geração, eu sei que o Senhor está aqui. Na época dele e até hoje, o mundo não acabou, as coisas não mudaram. O que mudaram foi o juízo para Israel, o que mudaram foi o período de lei para depois do cumprimento da lei. Acabou a lei, aquele aio, né, que era um caminho para conduzir os hebreus que foram escravos no Egito, e não gentios. Quando Deus colocou fim naquele período de lei, aí Deus vem com o Evangelho da Graça, que era para os judeus e para os gentios. Basta você ver aí os apóstolos da circuncisão, que era João, Tiago, Pedro. E você vê Paulo, o apóstolo dos gentios, da incircuncisão. Quem tinha o pacto da circuncisão eram aquelas pessoas que veio para viver debaixo da lei. Esses eram que tinham o pacto da circuncisão, que vivia pela lei. Os incircuncisos, aquelas pessoas que nunca teve pacto, nunca teve lei, que é chamado na Bíblia por gentios. Que esse rei Nabucodonosor era um. Então, se você começar a misturar as coisas sem entender e compreender qual o significado de cada uma delas, acaba essa confusão e acaba sendo dominado por pessoas da mente perversas que querem lucrar em cima dos filhos de Deus. E continuando, 35, e todos os moradores da terra serão reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu, entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Então, Deus domina do céu, Ele domina todo, não tem quem possa conter a mão de Deus. Não há quem possa falar que Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. Não, é a vontade dele, ele faz o que ele quer no tempo dele. Versículo 36, e aqui o rei Nabucodonosor reconheceu essas coisas e deixou relatado. Mas para isso ele teve que cair, por causa da teimosia dele. Ele teve que cair, porque ele conheceu Deus. Quando Deus manda os hebreus, né, que ali não foi a vontade do homem, foi a vontade de Deus que os hebreus fossem para lá. Mesmo que foi cativo, mas foi pela vontade de Deus, porque aqueles hebreus, através deles, que ia ser mudado, né? E que a história do rei, que ele ia conhecer Deus através dos hebreus. E mesmo assim ele não estava dando ouvido para isso. 36, no mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e fui em mim acrescentado excelente grandeza. Veja, quando ele reconheceu, Deus tinha protegido o reino dele, o trono dele, mas Deus tinha dado a punição a ele. E agora, quando ele conhece tudo, que ele sabe que Deus reina através do céu de geração em geração, que ele conhece quem é Deus através da mão de Deus ali sobre a vida dele, o que ele faz? Ele reconhece, ele olha para o céu, reconhece
se põe no lugar dele, e aqui agora Deus restitui o reino dele, a grandeza dele. E para terminar, o versículo 37, ele fala assim, ó, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Aqui nós conhecemos a grandeza de Deus, nós conhecemos que Deus está aí no mundo. Deus nunca saiu desse mundo, porque foi Ele que criou. Aqui nós entendemos que Deus reina no meio dos homens de geração em geração, e que o reino de Deus é sempre eterno. O homem, ele não tem poder nenhum. Aí você pensa assim, mas o pastor, a gente vai lá, ele ora, ele cura. Não, meus queridos, aquilo é engano, é ilusão. Porque a palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se ele levou, ele destruiu ela na cruz, no túmulo, ali no sepulcro, em 3 dias. Jesus ressuscitou, mas ele não ressuscitou trazendo essas imundícias de novo. Não, essas coisas velhas já é passado, acabou ali. Agora, nós ficamos doentes, as coisas muitas vezes não dão certo, mas são atitudes que tomamos, entende? Porque Deus está aí o tempo todo, mas Deus não vai entrar na sua vida falando, você faz isso, você faz... Não, Deus deixou aí a palavra dele, os ensinamentos dele para você conhecer e você buscar, trazer para a sua vida, para ter uma qualidade de vida melhor. Mas para isso você precisa conhecer. Que durante você estiver indo atrás de Jesus de Nazaré, daquele Jesus que pagou os preços, como os discípulos muitas vezes, ia atrás de pão, de comida, andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Não conhecia. Muitas pessoas, a multidão ia atrás de Jesus, mas o que eles iam buscar? Ia buscar cura, ia buscar comida, ia buscar se dar bem, nas suas vidas financeiras. A mesma coisa, o povo hoje busca a religião atrás de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré foi aquele que veio dar vista ao cego, fazer o paralítico andar, abrir os olhos ali daquele povo. Mas ele veio para isso. Mas quando ele morre, que ele ressuscita, que ele cumpre tudo ali na cruz, que ficou cumprido, da agora em diante, a vida é nova. Tudo se fez novo. Você precisa entender qual é o sentido. Porque aquela imundície que o povo carregava, que o povo sofria por causa daquilo, teve fim na cruz e destruído. Quando o Jesus ressuscita, ele ressuscita um novo Jesus. Um Jesus já espiritual. Um Jesus que cumpriu todas as imundícias, que levou a enfermidade dos judeus. E você, gentil, foi alcançado na graça de Deus. Aquelas imundícias não fazem parte da sua vida. Aí você fala, não, irmão, mas por que eu estou doente? Porque... Não, meus queridos, são atitudes. Muitas vezes tem medicamento que você toma um medicamento para uma enfermidade, ele provoca outra. Aqui, eu mesmo tenho gastrite, tem medicamento que eu não posso tomar. Entende? Uma preocupação, uma depressão, uma ansiedade. Tudo isso nos faz viver mal nessa terra. A mensagem é que você precisa conhecer a graça. Você vai estar livre disso? Não. Durante você estar no seu corpo de carne, vivendo nesse corpo de carne, seu espírito está vivendo dentro desse corpo, com alma, que sua alma é a vida. Você vai passar por essas dificuldades, mas você vai ter no seu coração a certeza que você está reinando, está vivendo o melhor dessa vida, o melhor dessa terra, porque você está com Cristo. Quando chegar o seu dia, o que vai acontecer? O seu corpo volta ao pó e seu espírito volta a Deus que deu. Assim está escrito. E assim eu creio, e assim é. Não há juiz para julgar mais os filhos de Deus.
que nem um pai, meus queridos, julga os seus filhos. Então, meus queridos, desculpa aí as falhas, né? A minha voz não está boa, mas a mensagem de hoje é essa. No próximo vídeo, né, a gente vai falar do Jesus de Nazaré e do Jesus ressuscitado, né, na próxima mensagem. Espero que vocês gostem, né? Comentem à vontade, né? Me ajude a levar essa mensagem a mais pessoas, porque eu estou muito feliz hoje na graça. Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo.